Galera, beleza? Aqui quem fala é o Uramesh. Rapadura é doce, mas não é mole não. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar sobre 3 Digimons potenciais 14, que são um potencial acima dos Digimons potenciais 13 que eu já expliquei no vídeo passado. São eles Tag Vespamon, Zambamon e Ultimate Shouhakai-mon. São Digimons um tanto interessantes, um mais interessantes que os outros, mas vamos à análise. Bom, dessa vez eu vou entrar uma conta no server 124, quem for do server 124 dá um salve e vamos começar a análise. Vamos esperar aqui carregar. Tá um pouco lento hoje. A gente vai chegar lá, isso. Bom pessoal, aqui tá minha conta. Não tá lá grande coisa, mas tá pro gasto. Agora vamos aos Digimons. Primeiramente vou começar pelo Tag Vespamon. Cadê? Aqui. Bom, Tag Vespamon, Digimon skill do tipo vírus. Aqui estão as feitas dele. Tag Vespamon é com Kabuterimon e Metal Kabuterimon. Só insetos. Tag Vespamon, Biomon e Ansietirismon. E Tag Vespamon, Hyantramon e Marsmon, que é o potencial 3 do vídeo passado. Digivice pode ser o Flame Digivice e o Anel Blasting Expert Brian. A soul dele é tipo Dark. Agora vamos para passiva. Não, vamos começar pela ativa dele. Vamos lá. Ativa. Empunhe o laser de Positron para lançar uma empunhadura dupla e dê 146,5% mais 1056 damage ao único inimigo alvo. Aumente a taxa de penetração de 20% para os aliados na fila de trás e a taxa de crítico de 20% para os aliados na fila da frente durante 2 rodadas. Bem, a gente pode ver aqui que é interessante porque ele dá 2 buffs diferentes, um para a taxa de penetração para os Digimons da fila de trás e 20% de crítico para os Digimons da linha da frente. O que eu acho um pouco estranho, porque geralmente os Digimons que recebem crítico deveriam ser os Digimons tipo ataque, que são os Digimons da linha de trás. Só que aqui houve uma inversão, ele dá mais crítico para os Digimons da linha da frente e de penetração para os Digimons da linha de trás. É um tanto que estranho, por exemplo, para mim, né? Porque seria mais adequado se o crítico fosse para os Digimons da linha de trás. Mas enfim, vamos para a passiva. Passiva. Em batalha pode-se aumentar damage para si mesmo em 8,25% contra o Digimon inimigo tipo skill. A gente pode ver que ele é focado em dar danos em Digimon tipo skill. No caso tem aliados ou tem adversários que usam Digimon tipo skill na frente, que seria um tanto que ofensivo contra eles, o que pode ser interessante. Agora vamos para Ultimate. Pule para se transformar em 4 clones para atacar em direções diferentes e dê 213% mais 1320 damage ao único alvo na fila de trás, com 12% de chance de atordoar o inimigo por uma rodada. A gente pode ver que a ultimate dele já é um pouco melhorzinha do que a passiva e do que a ativa, porque aqui no caso ele dá dano a um Digimon da linha de trás, que pode ajudar o time. Por exemplo, se for um Digimon tipo ataque que dá um dano considerável, vai ser ótimo. Porque aí se tiver mais um Digimon da sua linha de trás que dê um dano legal também, vai se livrar desse Digimon com mais facilidade. E também tem chance de 12% de atordoar o inimigo, que vai deixar ainda mais fácil para o seu Digimon aliado derrubar esse próximo Digimon. É interessante ser feito de controle de atordoar. Porém, não vamos exagerar. Vamos para Genética 2. Enfim, pessoal, como no vídeo passado eu falei, eu vou focar mais na Genética 2, 4 e 6, que é os pontos mais interessantes do Digimon. Bom, na Genética 2, quando o inimigo tiver 4 ou mais Digimons restantes, aumenta a taxa de controle em 20%. Olha aí. Fica bem mais interessante quando tem mais Digimons adversários, porque a taxa de controle dele, que no caso é de atordoar o inimigo, vai aumentar para 20%. Então fica bem mais fácil de você
deixar um inimigo atordoado. E facilita mais pro seu Digimon aliado que tem um dano mais legal de derrubar esse adversário. Só que é condicionada, porque se não tiver 4 inimigos, se tiver 3, a taxa de controle dele não vai aumentar, então fica desinteressante. Genética 4. Se a linha de evolução aliada do Birdramon estiver em campo, todos os aliados ganham taxa adicional de 12% de damage e taxa imunológica de 12% de damage junto com o Birdramon, com duração de 2 rodadas. É interessante essa taxa de adicional de damage e taxa de imunológica. Porém, é condicionada novamente, porque você tem que ter obrigatoriamente Birdramon. Por que eu digo obrigatoriamente? Porque se você não tiver ela, a genética 4 dele é inútil. Você obrigatoriamente tem que ter ela para poder dar esses buffs tanto para ela quanto para os aliados. Então fica desinteressante, porque inicialmente no jogo você pode usar a Birdramon, claro, mas com o passar do jogo, quem garante que você vai usar ela? E também, quem garante que você vai upar até a genética 4? Mas caso vá upar a genética 4, fica a dica, é condicionada. Genética 6. O que aumenta na genética 6? Um Digimon aleatório será atingido por 36% de damage extra após o uso. Aqui já meio que contrapõe a ativa e a passiva, porque a ativa é passiva não. A passiva é a ultimate dele, porque na passiva ele dá danos a Digimon tipo skill. E na ultimate ele atordoa o inimigo da linha de trás. Já nessa ele muda as condições do ataque dele. No caso, você vai atacar um Digimon aleatório. Mas caso só tenha um Digimon do adversário, você vai atacar ele. Então, meio que fica desnecessário. Pode ser talvez legal, porque às vezes os Digimons adversários podem estar com uma vida um pouco mais baixa. E tem aquele Digimon que está com uma vida um pouco mais cheia, mas eu ainda acho um pouco desinteressante, porque às vezes você vai atacar um Digimon que já está quase morto, que não deveria nem ter usado Ultimate, fica um Ultimate desperdiçado. Então é um tanto condicionado esse Tag Vespamon, como a gente pode ver. Agora vamos para Shouhokaimon. Na frente. Aqui ela. Mega Hakaimon. No caso, né? Errei o título aí, mas tudo bem. Ela. As phases dela: Lady Devimon, Kalmaramon e ela mesma. Loemon, Zambamon e ela mesma. E também Shakomon, Marasmon e Tag Vespamon na última phase. O Digivice que ela usa é o Swift Wind Digivice e o anel Fight Right. A soul dela é tipo Courage. Agora a gente vai para ativa, passiva e ultimate. Vamos para ativa. Vou logo avisando, pessoal, que ficou meio confusa essa tradução, então dê uma considerada aí. Olha para vocês terem uma noção. Ativa. Se o animal que parou de andar na pílula do porco com alvo de serra elétrica ultra rápida do braço mecânico, o alvo do monômero inimigo causa 145,9% mais 960 pontos de dano, com a probabilidade de 15% de tontear o alvo por uma rodada. Se o alvo que atacar o Digimon do tipo animal reduz 15% de força de defesa em uma rodada. A gente pode ver que ela tem efeito de controle, que é de tontear o inimigo, que é interessante, como já tinha dito, que facilita para poder derrubar o Digimon. E que é condicionada a parte do ter que atacar um Digimon tipo fera. Vamos supor, os Digimons que tipo fera que você vai usar no time: Bancholeumon, Garurumon e Kakumon, acredito eu. São esses Digimons assim, que são animais. É condicionado porque tem que atacar esse tipo de Digimon. Você pode até usar esses Digimons, mas desses que eu citei, acredito que o que você vai permanecer por mais tempo vai ser o Garurumon. Então tem que atacar ele para poder ativar essa parte da ativa dela. Condicionado. Passiva.
Na batalha, aumente 25,9% de damage da habilidade final para aliados com apelido de amável, burro, fofo e bonito, ou seja, Guardromon, Kutemon e Garurumon. Após sua própria morte, a série besta guardada, a Ming Ming Beast e a série besta Garurumon, são as três já citadas, vão ganhar 10% de ataque e 15% de força defensiva durante 2 rodadas. Aqui volta a questão condicionada, porque para que a passiva dela funcione, você tem que ter esses 3 Digimons, que é o Garurumon, o Guardromon e o Kutemon. Que no início do jogo é fácil de ativar, porque Guardromon e Kutemon são um pouco, o Guardromon é potencial 14 e o Kutemon 13. E o Garurumon já é um pouco mais trabalhoso de pegar, porque são 100 Generais Shards, que fica um tanto que complicado. Mas é um buff interessante para eles de ataque e defesa. Porém, é condicionado, o que não me interessa muito, essas habilidades condicionadas. Talvez para você interesse, mas fica a dica. E agora a Ultimate. A besta de 18 cavalos que monta no céu um número de pílulas de porco do céu para disparar contra o inimigo. O monômero inimigo causa 372,8% mais 2.400 pontos de dano, elevando-se 10% da taxa de antiferimento, 5 rodadas, aprimorando a unidade em linha de trás e 10% de ataque, 2 rodadas. O despertar exclusivo da arma adiciona 5% a mais de sua própria taxa de combate de antiferimento e 10% de taxa de bloqueio. A gente pode ver que a ultimate dela foge desse negócio de condicionado, ainda bem, né? Porque aqui ela aumenta a taxa de bloqueio caso tenha arma, né? Que é um pouco chato, né? Mas a arma de potencial 14 também é barata. E ela também tem a taxa de antiferimento, que acredito eu que seja cura. Se eu estiver errado, bote nos comentários. Que é interessante também. Porém, não é tão interessante assim. Vamos para a genética dela. Genética 2. O que muda na genética 2? O Garurumon ganha 200 de fúria, o que é excelente. As taxas de ataque aumentam para 15% e de defesa para 20%, e tem um adicional de 30% de dano de crítico por 2 rodadas. Excelente como para o Garurumon, porque ele é um Digimon com crítico bom e é Digimon tipo ataque, e recuperando a fúria dele vai ser excelente. E também tem o buff de ataque de 15% que ela vai dar para esses Digimons, que é o Guardromon, o Kutemon e o Garurumon. É interessante mais ainda pro Garurumon. Podemos ver que a genética 2 dela é focada mais pro Garurumon. É interessante para início do jogo. Genética 4. Aumente o ataque em 20% por 2 rodadas para as séries Guardromon, Kutemon e Garurumon. Novamente, ela foca em aumentar o ataque para esses Digimons. É condicionado. A gente pode sempre enfatizar que ela é um Digimon condicionado. Você tem que ter obrigatoriamente esses Digimons para que funcione o buff. Só que o Garurumon é um Digimon que você não vai tirar muito cedo, então ele é excelente para combater com ela. Fica ótimo. Já os outros dois, não sei, fica mais a seu critério, entendeu? Eu particularmente não usaria isso por muito tempo, só nas seguintes situações: se eu quisesse guardar recursos, se eu quisesse usar em assistência, se eu quisesse economizar diamantes. Nessas possibilidades eu deixaria os dois no time. Fora isso, e sempre tem um potencial 14 ali que é bem melhor do que os outros dois, então, ou potenciais 15, o que fica complicado essa genética dela. E a genética 6 aumente a taxa de reflexão em 15%, o que é ótimo, por 5 rodadas, aí melhor ainda. Taxa de bloqueio em 10%. Buffs aliados: aumenta 10% da taxa de reflexão por 2 rodadas dos aliados da primeira fila, ótimo. 10% de ataque para os Digimons da linha de trás. Se sua equipe possui o Guardromon, Lalamon e Garurumon, os efeitos de buffs aliados dobram. Também tem 50% de chance de purificar todos os debuffs das séries Guardromon, Lalamon e Garurumon. Novamente é condicionado, porque
Você tem que ter esses 3 Digimons agora. Já mudou o fator Kutemon, agora botou Lalamon no meio. Ou seja, você vai ter que, para poder ativar o buff total dela, você tem que ter o Kutemon, Guardromon, Garurumon e Lalamon. Fica desinteressante, apesar da Lalamon e do Garurumon ser Digimons até que legais. O Guardromon também. Já com o Kutemon com potencial 13, o que fica abaixo da média. Então, você obviamente vai substituí-la, a não ser nos casos que eu já citei. E o bom é porque ela aumenta a taxa de reflexão e também aumenta a taxa de ataques para a linha de trás. O que é interessante, porque vai dar um buff para os Digimons defensivos e um buff para os Digimons ofensivos. Vai ser bom. Comba bastante com o Garurumon, como a gente já viu. E também ela dá buff para si mesmo, que é essencial, porque o Digimon não pode só ajudar o time. Tem que também se ajudar, porque senão fica um pouco vulnerável. Mas a gente pode ver que ela também é condicionada. Agora vamos pro último Digimon, que é o Zambamon. Vamos lá, Zambamon, onde é que você foi parar? Aqui, Zambamon. As feitiças dele: Biomon, Talmon e ele mesmo. Rosemon, Loemon, Ayandromon, Sleipmon e Zambamon. Rapaz, 5 Digimons pra uma fate, complicado, hein? Hércules, Kabuterimon, Zambamon, Kumamon e Beowulfmon. Aqui são 4 normais. A gente pode ver que os Digivice que você pode usar o Swift Wind Digivice novamente. E o que muda é o anel Ultra Capable Rhyme. E ele é outro Digimon com Soul Courage. Agora vamos para ativa, passiva e ultimate. Ativa dele. A gente pode dizer algo de início, que esse não é um Digimon condicionado quanto os outros dois. Ativa: corta rapidamente uma katana por um tempo e causa 145% mais 460 damage a um único inimigo alvo. Reduz em 20% a taxa de crítico do alvo e tem 20% de chance de silenciar o inimigo por uma rodada. É interessante porque ele reduz a taxa de crítico de um Digimon. Porém, aqui não diz exatamente qual Digimon que ele vai reduzir a taxa de crítico. Porque imagine só, ele reduz um Digimon defensivo. Digimon defensivo não tem crítico alto, então fica meio complicado. Mas é interessante de certa forma. E ele tem efeito de controle novamente. Os 3 Digimons aí já citados têm efeito de controle. E ele silencia. No caso, ele impede que o Digimon use Ultimate, o que é interessante. Agora vamos para passivo. Na batalha pode se aumentar em 795 dano causado a Digimon inimigo do tipo Skill. E na verdade houve uma inversão nessa tradução na hora de traduzir, porque o certo era dizer que ele dá dano a mais em Digimons tipo Skill e dá um buff de 7,95% para os seus Digimons aliados do tipo Skill. Ou seja, ele é igual o Tiger vs Pamon, ele é focado em dar mais dano em Digimon tipo Skill e também dá dano em Digimon e ajuda os seus Digimons Skill a dar mais dano. É interessante porque ele tem um foco total. Ele não é igual aos outros dois. Os outros dois estavam meio que desfocados e condicionados. Ele não. Ele tem um foco em qual alvo ele quer atingir. No caso na passiva, por exemplo. Na ativa não. E também beneficia um certo tipo de Digimon. É interessante. E na Ultimate, abre os portões do inferno e ordene que os guerreiros da máscara atinjam fortemente o inimigo. Causa 383,6% mais 2.400 damage a um único inimigo alvo, com 50% de chance de silenciar o alvo por 2 rodadas. Aumente 20% damage extra para Digimon ofensivo aliado contra o poder do Digimon inimigo. Aqui a gente pode ver que a ultimate dele é interessante porque novamente o efeito de silenciar dele está presente. E é bem maior do que o da ativa, porque 50% de chance de silenciar o adversário é muito. É tipo metade da possibilidade de silenciar. Imagine, você silencia um Digimon que tem um dano alto, ou um Digimon que
que tem alguma habilidade que o torne ainda mais forte. É complicado, você vai dar um trabalho um tanto chato pro seu adversário. E também ele aumenta o damage para Digimons de tipo ofensivo do seu time, o que vai tornar o seu Digimon mais ofensivo ainda, o que vai ser mais fácil para derrubar esses Digimons que talvez você, o que seja silenciado, por exemplo, já não vai poder usar a ultimate dele. Então você vai poder derrubá-lo antes que ele te cause algum prejuízo. É bem interessante mesmo. É bem mais interessante que os outros dois, por exemplo. Agora vamos para a genética 2 dele. Aumente o seu dano contra o Digimon do tipo Skill em 31,8%. Isso é o que adicionou, entendeu? Para a genética 2. Bom, a gente pode ver que realmente ele é focado em dar dano para Digimon tipo Skill. Esses Digimon tipo Skill, rapaz, estão bem encrencados. Com ele e com o Tiger Vespamon junto no time, vai ser o foco dos dois. Então, cuidado com os Digimon tipo Skill, né? Estágio 4 da genética. Se o Digimon alvo for do tipo Skill, aumente a taxa de silêncio para 50%. Rapaz, então dó desses Digimon tipo Skill no início do jogo, porque vão ser o tempo todo silenciados e vão receber dano. Ele é um Digimon extremamente chato para Digimon tipo Skill. Então cuidado com os Digimon Skill que você usar na frente, porque se ele for o seu alvo, vai complicar. Ainda mais as habilidades, né, da Ultimate, que talvez seriam mais benéficas, vão separadas. Então ele serve tanto para a defesa quanto para o ataque. E facilita os seus aliados a derrubar o adversário. É bem chato mesmo. E na genética 6, a taxa de silêncio aumenta para 60% quando houver apenas um alvo em campo. Terá 35% de chance de atordoar o alvo por uma rodada. Fica meio complicado essa genética 6 dele, porque é condicionado. Apesar de também não ser tão interessante, porque se o adversário só tem um alvo e você tem, vamos supor, 3 Digimons ainda, não vai beneficiar tanto, porque se você tem 3 Digimons vai ser muito mais fácil você derrubar o adversário. A não ser que seja um Digimon um pouco mais forte, tipo o potencial 15 bem forte, bem roubado, ou então o potencial 16, talvez ajude contra esses Digimons, que são um pouco mais difíceis de derrubar. Porém, é condicionado, você só pode usar isso se tiver um Digimon em campo. Você só vai ter ele como opção, então a genética dele, a 6, fica meio que desinteressante, apesar de ter 2 efeitos de controle na própria genética 6, mas é necessário que só tenha um adversário, então é complicado, realmente é bem complicado essa genética 6 dele. Bom pessoal, a gente pode analisar que esses 3 Digimons, apesar de cada um ser de um tipo diferente, a Ultimate Hakaimon ser tipo Death, o Tiger Vespamon tipo Skill e o Zanbamon ser tipo Ataque, ambos têm similaridades, que no caso são o Tiger Vespamon e o Zanbamon, que dá buffs para Digimons tipo Skill e também dá mais danos a eles. E entre os 3 é porque são condicionados de certa forma, principalmente Tiger Vespamon e Ultimate Hakaimon. É necessário que tenha certos Digimons para você ativar as habilidades deles. Por exemplo, o Tiger Vespamon só na genética fica mais condicionado. Já na Ultimate Hakaimon, desde a passiva e a genética. Então fica complicado você ser obrigado a usar Digimons para que a genética dela seja ativada. E é claro que você também não vai manter esses Digimons por muito tempo no time. Eu pelo menos acredito, mas caso queiram, já sabe o que você tem que fazer para poder ativar a genética. O
porque é complicado. E dentre os três, o menos condicionado é o Zambamon. Então eu achei ele mais interessante para time. E também ser ótimo em controle, porque ele silencia e paralisa, atordoa o inimigo, o que fica interessante. Então pessoal, vou ficando por aqui. Se gostarem, dê um joinha. Se gostaram muito, favorite. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Compartilhem com seus amigos. E obrigado por assistir até o final. E como eu sempre digo, não conheci o outro mundo por querer.